Saudações, senhores alunos e alunas. Este é o nosso sétimo capítulo do videolivro de matemática do sexto ano do ensino fundamental, todo ele construído dentro da BNCC. Essa gravação está sendo feita em 4K. Já se inscreva no canal aí, que isso ajuda o nosso canal a evoluir. E quando se inscreverem, por favor, clique no sininho aí em cima para receberem notificações. E o like aí embaixo também ajuda muito. Eu desejo que os senhores tenham bons estudos. Senhores, nós vamos começar hoje a falar de múltiplos e divisores. Vamos considerar uma divisão simples, que todo mundo dá conta de fazer. 60 dividido por 5. 5 vezes 1, 5, diminui de 6, dá 1, abaixo o 0. 5 vezes 2, 10. Para 10, subtraindo ali, 0. Ficou tendo um resultado igual a 12. Como o resto é 0, olha, atenção, como o resto é 0, nós podemos dizer que a divisão é exata. Dizemos que 60 é divisível por 5, ou 5 é um divisor de 60. O número natural A é divisível por um número natural B quando a divisão de A por B é exata. Nesse caso, dizemos que B é divisor de A. No nosso caso, dizemos que 5 é. Olha, 6 também é divisor de 60? É. Se eu pegar 16, 60 dividir por 6, vai dar 10, sobra 0. Aí o que acontece? É divisor de 60. E tem outros aí que a gente vai aprender como calcular esses divisores. Agora, vejamos uma denotação bem interessante. Vamos acompanhar a situação a seguir. Um professor de educação física convocou 80 estudantes para uma demonstração de ginástica. Ele pretende distribuir esses estudantes em grupos com a mesma quantidade de integrantes, que tenham no mínimo 6 e no máximo 10 estudantes, sem que sobrem estudantes de fora do grupo. Então, todos os 80 têm que estar no conjunto. Quais são as maneiras possíveis de se formar esses grupos? Para resolver esse problema, a gente vai começar a dividir o 80 por 6, que é a primeira opção que ele deu. Aí está a divisão. 80 por 6, 6 vezes 1, 6, sobra 2, abaixo o 0. 6 vezes 2 dá 6 vezes 3 dá 18, subtrai de 20, sobra 2. Não deu uma divisão exata. E por 7? 80 dividido por 7, 7 vezes 1, 7, sobra 1 abaixo do 0, 7 vezes 1, 7, também deu uma dízima periódica, com o resto 3 vai dar 11,11, é outra conta que nos interessa discutir agora. Eu só sei que 6 e 7 não é possível. Então a gente vai tentar pensar numa possibilidade de dividir esses números de jeito que ele faça aos grupos, sem ter ninguém sobrando. Aí o que acontece? Agora vamos acompanhar a situação seguinte. O professor de educação física é o problema, relembrando a você, porque eu mudei de tela, coloquei o problema para a gente não esquecer dele. Ele pretende dividir um 80 em todos os 80 estudantes em vários grupos, de jeito que todos os estudantes participam da situação, que tenha no mínimo 6 grupos e no 10. Então tem que estar entre o 6 e o 10. Para resolver o problema, a gente tentou dividir por 6, não deu certo, por 7 não deu certo, vamos tentar por 8. 80 dividido por 8 vezes 1, 8, para baixar o 0. Aí ficou 0 vezes 8, 0 para 0, nada. 80 por 8 dá 10. Então, eu consigo formar ali 10 grupos de 8 pessoas. Correto? Ou posso também, se eu quiser, vamos dividir por 10. 80 por 10 dá 8. Ou então, 8 grupos de 10 pessoas. Então, essa é a condição de ser divisor, porque 8 é divisor de 80, 10 é divisor de 80 também. Então, o professor, observando as divisões, você é capaz de dizer quantos grupos de quantos estudantes o professor poderá formar, né? Sem que sobre estudantes fora dos grupos acompanhem
acompanha como 80 divisível por 8 e 10, e por 10 também, o professor poderá formar 8 grupos de 10 estudantes ou 10 grupos de 8 estudantes. Com esse entendimento, a gente sabe que é divisor. E como é que a gente calcula um divisor de número? Que esse é um número pequeno, fácil aí, mas não é só 8 e 10 que são divisores dele, não. Você pode ver que 2 é, porque dá 40. O próprio 40 é, porque dá 2. E tem 80, tem um monte de divisor. E como a gente calcula todos esses divisores? A gente vai começar a ver isso e vamos chegar nessa conclusão. Vejamos a tela seguinte. O critério de divisibilidade, agora, a gente vai primeiro estudar critérios de divisibilidade. Eu vejo um número, eu quero saber se ele é divisível por 2, basta observar o seguinte detalhe. O número tem que ser par. E número, para ser par, ele tem que ser terminado em 0, 2, 4, 6, 8, ele tem que ser terminado em 0 e um número par. Tranquilo? Então, todo número para ser par tem que ser terminado em 0 ou um número par. No caso, nós temos 438, 60, 222, 354 e 86. Um é terminado por 8, 8 é par? É. 0 é. Então pode. 60 é divisível por 2. 222, também terminado em número par. 354, terminado em 4 é número par. 86, terminado em 6 é número par. Então, a gente nunca mais vai esquecer. O número é par, ele é divisível por 2. Bacana? Então, vejamos um critério de divisibilidade agora por 3. Por 3. É muito simples. O dedinho está nos mostrando ali. É uma regrinha básica. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. O que quer dizer isso? Nós temos o número 57. Eu pego o 5, somo com 7. 7 mais 5, quanto que é? 12. 12 é possível ser dividido por 3? É, porque 12 vezes 3 é 4. Então, o 12 é divisível por 3. Então, o 57 é. E se eu dividir o 57 por 3, vai dar 19. Eu pergunto aos senhores, antes de explicar o próximo número, o 19 é divisível por 3? Aí todo mundo fala, não. Por que você sabe que não é? Porque se eu pegar o 1 e o 9 somar, vai dar 10. 10 é divisível por 3? Não. Então o 19 também não é. O 57 é. Bacana, porque 7 mais 5 é 12 e 12 é divisível por 3. Vejamos o 8.346. Eu vou somar o algarismo 8 com 3, com 4, com 6. 8 e 3, 11. E 4, 15. 15 com 6, 21. 21 é divisível por 3? É, né? Na tabuada a gente lembra lá. 7 vezes 3, 21. Então, 21 é divisível por 3 e até dá 7. E se 21 é divisível por 3, o número 8.346 é divisível por 3. E se eu dividir por 3, vai dar 2.782. Muito bem, vejamos agora a divisibilidade. Critério de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. No nosso caso, vejamos aqui, senhores, 8.236. Quais são os dois últimos algarismos de 8.236? É o 36. 36 é divisível por 4? É, porque 9 vezes 4 é 36. Então, 8.236 dividido por 4, se a gente fizer a continha, vai dar 2.059. Bacana? Eu pergunto aos senhores, o 2.059, que é o resultado dessa divisão, é divisível por 4? Não, né? Por quê? Porque os dois últimos algarismos dele é 59, e 59 não é divisível por 4. Agora vejamos o 4.816. Os dois últimos algarismos de 4.016 é 16. E 16 é divisível por 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Então, 4.816 também é divisível por 4.
Aí eu vou perguntar, se você dividir, você vai achar o resultado de 1024. Por curiosidade, eu pergunto assim hoje, o resultado dessa divisão também é por 4? Olha lá, deu 1024. Quais são os dois últimos logaritmos? 24. Então, se você quiser dividir 1024 por 4, você vai conseguir, porque 24 também é divisível por 4. Olha lá, o 924 nos mostrou isso. O último logaritmo dele não é 24? 24 é por 6, né? Divide por 4 dá 6. Então, eu posso dizer que 924 dividido por 4 é igual a 231. O 231 não dá para dividir por 4. O número 28, 6.528. O 28 é divisível por 4? É. 7 vezes 4 não é 28? Então, o 6.528 é. E se eu dividir, vai dar 1.632. E se eu quiser dividir 1.632 por 4? Posso? Pode, porque os dois últimos algarismos dele é 32, e o 8 vezes 4 é 32. Então, 32 é divisível por 4 também. 5.714. Nem fiz a divisão, porque 14 não é divisível por 4. Né? O cara mostrou lá. É divisível por 4? Não, não é. Mas dá uma fração, 7,5. Mas não é divisível por 4. Bacana? Então, vamos agora ver a divisibilidade por 5. Critério de divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando ele terminar em 0,5. Simples assim. Então, vejamos lá. 8.230, terminado em 0, é divisível por 5, dá 1.646. 4.815, termina em 5, é divisível, dá 963. 920 termina em 0, é divisível por 5, que dá 184 se você dividir. 6.555 termina em 5. Se você dividir, vai dar 1.311. 5.714 é divisível por 5? Não, ele não termina nem em 0 e não termina nem em 5, né? Ele é divisível por 2, né? 7, 5, 12 e 1, 13. Com 4, 17, não é divisível por 3. 4 não é por 4, nem por 5. Os critérios que nós já estudamos anteriormente. Vejamos agora o critério agora de divisibilidade por 6. Por 6, o número é divisível por 6, que você pode bater o olho assim, esse é divisível por 6. Quando ele for ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Vejamos o 3.240. Ele é divisível por 2, porque ele é par, termina em 0. E até bem divisível por 5, mas isso não nos interessa aqui não, tá? Então, 3.240 é divisível por 2. Vamos ver se ela é por 3? Tem que somar lá, né? 3 mais 2, 5, mais 4, 9, mais 0, 9. 9 é por 3? Gente, que bacana! 3.240 é divisível por 6. Isso só porque ele é possível dividir por 3 e possível de dividi-lo por 3. E se você dividir ele por 6, vai dar 540. 6.714. 6.714, já vi que ele é divisível por 2, porque termina em 4 e 4 é par. Vamos ver se ele é divisível por 3. 6 e 7, 13. 13 mais um 14 somado com 4 dá 18. 18 também dá para dividir por 3. Então, 6.714 atende à necessidade da divisibilidade por 6. Ele pode ser divisível por 2 e por 3. Então, ele é divisível por 6. E vai dar, se você dividir, o resultado de 1.119. Agora vejamos o 920. Bom, já analisando a primeira situação, ele é par, ele é por 2. Vamos saber se ele é divisível por 3? Se ele é divisível por 3, é 9, 2, 11. 11 não é por 3, então 920, senhores. Infelizmente, a gente não consegue dividir por 6 e ter uma divisão exata. 6.555, não vou perder nem meu tempo. Ele não é par. Ele não é divisível por 2. Então, provavelmente não é divisível por 2. Não, com certeza, ele não é divisível por 6. Que para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2
e ser divisível por 3. 336, por 2 ele é, porque eu já vi que 6 é par. Agora, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 3 também. Vamos somar os algarismos. 3 mais 3, 6 mais 6, 12. 12 é divisível por 3. Então, 336 atendeu às duas características. É divisível por 2, porque é par, e é divisível também por 3, que quando eu somei os algarismos deu 12. E o resultado da divisão 336 por 6 vai dar o valor de 56. Bacana? Vamos ver por 7? Por 7 tem uma característica bem interessante. O critério de divisar por 7. Eu vou pegar um número grande, mas essa característica vale para qualquer número. Legal? Eu vou pegar um número 22389651536. Eu quero saber se esse número é dividível por 7. Então, agora eu vou explicar aos senhores passo a passo, que é um pouco mais complexo para saber se o número é divisível por 7 ou não. O que nós temos que fazer? Eu separei em grupos de 3 números da direita para a esquerda. Não é da esquerda para a direita, não. Eu separei 3, para qualquer número, a gente separa de 3 em 3. Bacana? Muito bem. 536, legal, 3. Eu vou pegar os próximos 3. Botei ali um triângulozinho ali, né? Para vocês verem. 651, 389, 22 é o que sobrou. O que sobrou é o que sobrou. Se sobrar 1, sobra 1. Se sobrar o que sobrar, o que sobrou. Mas sobrou 22, legal. Se tivesse sobrado 3, 1, ficaria 3, 1 também. Se tivesse 4, eu teria uma casa de 3, depois o que sobrasse. Sempre assim. Então, tá aí. Então, repetindo para os senhores, separei de 3 em 3. Agora, cada chavinha eu vou pegar e dividir por 7. Vamos pegar a primeira? 536 dividido por 7. Aí eu vou fazer a divisão igual ensinei os senhores a dividir. 7 vezes 7, 49, subtrai de 53, sobra 4, abaixa o 6. 6 vezes 7, 42, sobrou 4. Nos números naturais, não dá para dividir mais. Então, nós temos o resto igual a 4. Aí vou pegar os outros 3 que eu tinha separado. 651, vou dividir também por 7. Está ali 63. Porque 9 vezes 7, 63, sobrou 2, abaixou 1. 7 vezes 3, 21, passa para lá, menos 21, deu 0. Ó, bacana, deu uma divisão exata aí. Agora eu vou pegar os próximos grupos de 3. 3, 8, 9. O 389 eu divido por 7. 7 vezes 5, 35. Vai para lá, menos 35. 38 somado ali, sobrou 3. Abaixei o 9. 7 vezes 5, 35. Menos 39, sobrou 4. Bacana. Agora sobrou só o 22, também dividido por 7. 22 dividido por 7 vai dar 7 vezes 3, 21, sobrou 1. Então, agora, eu vou pegar o resto de cada divisão dessa. O 22 deu 1, vou colocar debaixo do 22. O 389 deu 4, coloco debaixo do 4. O 651 coloca debaixo do 0. E o 4 coloca debaixo do 536. Assim que eu vou fazer, ó. Olha aí como é que eu fiz, né? O que deu 1 no 22, o 4, o 0. Esquece que esse sinal que está no meio, vou explicar daqui a pouco. Coloquei só os números de amarelo, um debaixo de cada resultado. 536 sobrou 4, é o resto da divisão lá. O 651 sobrou 0. O 389 sobrou 4 e o 22 aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o sinal de mais no primeiro número e depois no segundo eu coloco o menos e vou intercalar. Mais, menos, mais, menos. São só 4. Então coloquei ele de branco, a setinha mostrou. Primeiro eu coloco mais, intercalo depois menos, depois mais, depois menos e agora eu somo o resultado disso. Eu tenho mais 1, menos 4, mais 0, menos 4. Isso dá menos 7. Nós ainda não estudamos conta de negativo, não, mas eu vou só adiantar aos senhores o seguinte: quando um número tem sinal de mais, vocês pensam isso em dinheiro, ok? Imagina assim. Imagina o seguinte:
Quando um número tem sinal de mais, você imagina dinheiro. Vamos imaginar assim, você tem R$ 1, deve 4, na outra conta não tem nada, deve 4. Então, como é que a gente faz? Se quando tem o sinal mais eu tenho, quando tem menos eu devo. Então, vai ficar assim, tenho R$ 1, estou devendo 4, eu devo 3. Se eu devo 3 e não tenho nada, eu continuo devendo 3. Se eu devo R$ 3 e devo 4, eu devo 7. Se eu ficar devendo, o sinal é negativo. Então, deu -7 essa conta. Se a soma disso tudo aí der um número divisível por 7, então o número todo será divisível por 7. Bacana? Não esqueçam desse detalhe. Vejamos agora o próximo, o critério agora por 8. O critério de divisibilidade por 8, a gente vai levar a seguinte consideração. O número é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos forem um número divisível por 8. Então a gente vai fazer aquela mesma conta. O por 4 é quando os 2 últimos algarismos divisível por 4, né? Por 8 é os 3 últimos algarismos. Legal? Então 328 é dividido por 8? Dá 41. Então 8.328 é 48.256. Eu pego 256 e divido por 8, dá 32. 8 vezes 4, 32. Então eu posso dividir 48.256 por 8. 11 é 1.184. Eu pego 184 e divido por 8. 24 é divisível por 8. Então, se eu dividir 1.184 por 8, eu vou achar o número 148. 6.528. 6.528, eu vou dividir os 3 últimos algarismos, que é o 528, por 8. Quando eu fizer a divisão, eu vou achar o número exatamente 66. Certo? Agora, eu pergunto aos senhores, 714 é divisível por 8? Porque se eu pegar os 3 últimos algarismos, dividir 714, dividir por 8, eu vou simplesmente dividir e vou ver que ele não vai dar para dividir por 8. Bacana? Então, critério de divisibilidade por 8. A soma dos 3 algarismos tem que ser um número divisível por 8. Vejamos agora o por 9, né? Critério de divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for divisível por 9. 576, onde a soma dos 3 algarismos, né? Eu vou somar 5 mais 7, 12, mais 6, 18. 18 dá para dividir por 9? Então, 576 dá. E o resultado da divisão vai ser 64. 8.946. É possível dividir por 9? Eu vou somar os algarismos. Vamos somar. 9 e 8, 17, com mais 4, 21, com 6, 27. 27 divide por 9? Então, 8.946 é divisível por 9 e vamos ter um resultado de 994. Bacaninha esse também. É muito simples, né? É só somar os algarismos e ver se ele é possível dividir por 9 ou não. Se não der um número divisível por 9, ele não é divisível por 9. E agora, por 10, né? Mamão com açúcar, mais tranquilo, basta o número ser terminado em 0. 10 é divisível por 10, 180 por 10 dá 18, 2.540 por 10 dá 254, 20.000 por 10 dá 2.000. Simples, né? Para ser divisível por 10, basta dividir, se terminar em 0. Critérios mais simples de 10. Então, agora o senhor já sabe todos os critérios de divisibilidade, desde divisibilidade por 2 até o 10. Por 1 não, porque todo número é divisível por 1, né? Vejamos agora alguns exercícios que eu vou deixar para os senhores. Olha, o múltiplo de um número real, a palavra múltiplo, não, a gente não vai fazer exercício agora não, no final, a gente vai estudar múltiplo de divisores, tá? Múltiplo de um número natural. A palavra múltiplo está ligada à operação de multiplicação. Até o próprio nome fala isso.
Assim, quando queremos determinar os múltiplos de um número natural, por exemplo, do 4, a gente multiplica o 4 pela sucessão de números naturais, né? 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. E a tabuada está aí, 4 vezes 4, né? 4 vezes 8, 4 vezes 10, 4 vezes 11, e assim sucessivamente. O múltiplo de 4 o múltiplo de 4 é o conjunto dos números naturais, que todos multiplicados até o infinito por 4, a gente vai ter. Dessa maneira, obtemos o conjunto de múltiplos de um número natural. Bacana nisso aí? Então, essa é a múltipla, é uma multiplicação. Então, se o número é múltiplo, ele foi multiplicado por alguma coisa. Agora vejamos aqui. Vamos observar agora divisores. Eu tenho ali 42 dividido por 7, 6 vezes 7, 42, sobra nada. 7 vezes 6, 42. Um número divisível por outro, quando você multiplicar, deu o mesmo resultado. E a divisão tem que ser igual a zero. 51 dividido por 3, né? Dá 3 vezes 1, 3, diminui lá, sobra 2, abaixo de 1, 7 vezes 3 dividido 1, sobra 0. 3 vezes 17 é igual a 51. 100 dividido por 5 dá 20, 0, 0. 5 vezes 20 é igual a 100. Podemos dizer que 42 é divisível por 7, da mesma forma que 42 é múltiplo de 7. Alguma coisa multiplicou para chegar no 42, o 6, né? 51 divisível por 3, 51 é múltiplo de 3. 100 é divisível por 5, então 100 é múltiplo de 5. Isso aí, eu acho que não tem nenhuma dúvida. Então a gente tem que saber o seguinte: se um número é divisível por algum outro número, dando o resultado zero, dizemos que esse número é múltiplo daquele que o dividiu. Bacana? Vejamos agora uma situação bem interessante, que é, de modo geral, a gente tem um número natural será multiplicado pelo número natural B. O número natural A será multiplicado pelo número natural B, diferente de zero, quando for divisível por B ou B for divisor de A. Por exemplo, 132 é múltiplo de 11, pois 132 é divisível por 11, conforme podemos verificar a divisão embaixo. 132 por 11 dá 1 vezes 11 dá 11, baixou 1, depois sobra 12, e 2 vezes 11 é 22, deu 0. Bacana? Então, 163 é múltiplo de 11, pois 163 não é, porque não dá para dividir. Vê lá, 163 não é múltiplo de 11, pois 163 não é divisível por 11, conforme podemos verificar na divisão. 163 dividido por 11, né? Temos ali 14 vezes 11, 1 vezes 11, aí vai diminuir lá, vai sobrar exatamente 5, abaixo o 3, dá 44, sobra 9, não é possível mais dividir e ter um número inteiro natural. Ser múltiplo de é o mesmo que ser divisível por, né? 11 não é múltiplo de 163 porque não divide 163. 11 é múltiplo de 132. 132 é múltiplo de 11 porque 11 divide 132. Bacana? Muito bem. Feito isso, agora a gente vai relembrar uma situação. Muito bem. Vejam, senhores, o seguinte: o zero é múltiplo de qualquer número. Porque qualquer número que você multiplicar por zero, mas ele não é divisor, tá? Porque não pode ser dividido por zero. Todo número é múltiplo de zero e de si mesmo. O único múltiplo de zero é o próprio zero. O conjunto dos múltiplos de um número, quando é diferente de zero, é infinito. Essas são observações que é importante você tem que notar. Legal? Vamos agora ver como é que a gente calcula múltiplos e divisores. Aí a gente tem uns procedimentos bem bacanas a ser considerados. Vejamos aqui, a quantidade de divisor de um número. Como é que eu calculo a quantidade de divisor de um número? Eu vou usar como exemplo o 36, né? A gente vai pelo 36, começando a fatorar ele. Como é que eu faço? Eu pus o 36 ali, coloquei um tracinho, dei um outro lateral e comecei a dividir. A gente começa sempre dividindo por 2. Então, 36 por 2 dá quanto? 18, coloquei ali embaixo.
Ainda dá para dividir por 2? 18 por 2 dá 9. 9 dá para dividir por 2? Não. Aí eu vou tentar pelo 3. 9 dividido por 3 dá 3. Ainda dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Isso chama-se decompor um número. Eu comecei usando os divisores, né? Dei um tracinho, sempre começa pelo 2 e vou dividindo. Quando mais for possível por 2, eu divido por 3. Quando não for mais possível dividir por 3, eu passo por 4, até chegar no 1 ali no resultado. Bacana? Então, eu tenho ali 2 duas vezes, eu posso dizer que é 2 elevado à segunda, vezes, tem 3 duas vezes, 3 elevado à segunda. Então, decompondo o 36, eu tenho 2 elevado à segunda vezes 3 elevado à segunda. Tranquilo? Olha, isso aí todo mundo já entendeu. A gente conhece potência, que estudamos potência. E a gente sabe dividir, então a gente vai dividindo, e o procedimento é esse, chama-se decomposição. A gente vai ver isso com maior grandeza daqui a pouco. Mas os senhores já vão sabendo aí como decompor um número. É muito simples, não tem muito segredo. Então, revisando, 36 começa sempre dividindo por 2, dá 18. 18 ainda dá por 2? Por 2 dá 9. Tem que dividir enquanto for possível por 2. 9 não é par, não dá, mas 9 é possível dividir por 3. Então eu vou começar por 3 agora. 9 por 3 dá 3. O 3 também é divisível por 3. Então por 3 vai dar 1. Então, como apareceu duas vezes, o 36 é a multiplicação daquilo tudo ali. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Mas a gente tem que escrever em forma de potência. 36 é 2 elevado à segunda vezes 3 elevado à segunda. Muito bem. Agora, como é que eu vou descobrir quantos divisores ele tem? Eu vou pegar essas duas potências. Tá ali, eu coloquei ali, debaixo daquelas duas setas amarelas, a potência do número 2 e a potência do número 3. Todos os dois é 2. A setinha tá ali mostrando. Bacana? Aí, nas duas potências, eu vou somar 1. Isso vale para qualquer número, tá? Então, 2 mais 1, 3. Na primeira potência. Outra potência é 2 mais 1 também. Deu 3. Eu pego o resultado dessa soma e multiplico ele. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, eu sei que 9 tem, o 36 tem 9 divisores. É simples o procedimento. Vocês repitam o vídeo, tenta fatorar o número e vê isso. E essa regra vale para todos os números, né? É assim que a gente calcula a quantidade de divisores. Então, vejamos agora como a gente vai calcular o divisor. Quais são eles? Eu sei que é 9, mas quais são? É desse jeito aqui, ó. Primeiro a gente faz o seguinte, vou fazer passo a passo para não ter problema. Eu coloco toda a fatoração que eu tive do 36, olha lá, por 2 dá 18, por 2 dá 9, não dá mais por 2, por 3, por 3 dá 1, né? 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, a fatoração deu 2, 2, 3, 3. É o do 36 que nós fizemos lá. Eu achei isso aí não teve problema. Os senhores já entenderam bem. Se não, tentam repetir até entender. Repita o mesmo exercício, ver os procedimentos, que é o mesmo para todos. Agora a gente vai iniciar, vai escrever o 1 de amarelo, igual eu escrevi ali. Começa pelo 1. Aí eu pego o primeiro número, que é o primeiro 2 ali, e multiplico por 1. A setinha está mostrando. 2 vezes 1, quanto que dá? Eu já escrevo o resultado ali de amarelo, 2. Muito bem. Então, nós multiplicamos pelo primeiro número que deu na nossa fatoração do número. Agora, a gente vai pegar esses dois números e multiplicar por todos os que estão ali. Como é que a gente faz? É aqui que a gente vai ver, ó. Eu tenho ali, eu tinha o 1 e o 2 que eu encontrei na tela anterior. A gente vai pegar o 1 e o 2 que nós encontramos e multiplicar pelo outro 2. Aí eu multiplico 2 vezes 1, está lá na mão do senhor de terno azul falando, 1 vezes 2 dá quanto? 2. Eu já tenho, não preciso repetir, certo? Agora vai, o 2 agora.
E o 2 vezes 2 dá 4. Aí eu coloco o 4 de amarelo ali. Então, agora eu tenho 1, 2, 4. Eu vou pegar 1, 2, 4 e vou multiplicar por todos eles novamente agora. Legal? Lembrando, senhores, que quando repete, não precisa colocar. Ali eu peguei 1, 2 vezes 1, 2, já tem, não precisa repetir. 2 vezes 2, 4, já tem, não precisa repetir. Agora eu vou repetir, multiplicar o exatamente por 3 agora. Multipliquei tudo por 2, né? Aí vamos lá. Multipliquei, multiplicando 1, 2 e o 4. Vou multiplicar tudo. 2 vezes 1, 2 já tem, não precisa. O 2 vezes 2, 4, já tem, não precisa. Agora eu vou multiplicar pelo 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Bacana? Eu multipliquei todo o número, lá que já tem 1, 2, 4, já foi feito, e aí eu vou multiplicar pelo próximo 3, que pelo 2 eu já fui, pelo outro 2 já foi, deu 1, 2, 4. Agora pelo primeiro 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Bacana? É assim que a gente faz, então não esqueçam. Eu já tinha a tela 1, 2, 4, que eu tive o resultado que eu peguei da multiplicação do primeiro 2 e do segundo 2. Agora eu peguei todos os 3 e estou multiplicando pelo primeiro 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Agora eu vou pegar tudo isso aí e multiplicar pelo próximo 3. Legal? Olha lá. Multiplicando pelo próximo 3. Eu vou pegar tudo e multiplicar pelo próximo 3. Eu vou multiplicar agora. 3 vezes 3, né? 9. Bacana? Porque 3 vezes 1 já tem, não precisa repetir. 3 vezes 2 já tem, não precisa repetir. 4 vezes 3 já tem, não precisa repetir. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. Bacana? Depois, 6 vezes 3, 18. Depois, eu tenho 12 vezes 3, 36. Chegou no 36, acabou. Nós temos aí o nosso resultado de todos os números que a gente precisa que achamos que são divisores de 36. Agora vamos ver o seguinte. A quantidade de números inteiros positivos que são diferentes de 48 e 64, quais são simultaneamente? Muito bem. Se eu fatorar o 48, eu vou achar que ele é 2 a quarta vezes 3 a primeira. Basta fatorar ele, vocês vão achar isso aí. Certo? Aí o que acontece? Eu pego, somo 1 na potência e vai dar 4 mais 1 dá 5, 3 mais 1 dá 2. Multiplico o 5 por 2, ele tem 10 divisores. Exatamente o 64, se eu escrever 64 é 2 elevado a sexta. Se você desenvolver essa potência, você vai ver isso. Fatora ele dividindo por 2, vocês vão ver que dá 2 6 vezes. Aí o outro é 2 elevado a 7, que é 2 vezes 2 a 1. Então, isso não precisa nem ter colocado, né? No final vai terminar assim. Você soma 1 na potência, certo? Vai dar 7 vezes 1, que é igual a 7. Feito isso, eu já sei que um tem 10 divisores e o outro tem 7. Isso aí vocês têm que treinar bastante para fazerem, tá? Aí agora eu vou saber quantos divisores tem cada um, da mesma forma que nós fizemos na tela anterior. Olha lá, o 48, começo com 1, multiplico 2 vezes 1, 2. Depois eu vou pegar lá, vou multiplicar tudo pelo 2 verde. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Depois eu vou multiplicar agora tudo pelo 2 azul. 2 vezes 1, 2 já tem. 2 vezes 2, 4 já tem. 2 vezes 4, 8. Agora eu vou multiplicar pelo outro 2 rosa. 2 vezes 1, 2 já tem. 2 vezes 2, 4 já tem. 2 vezes 4, 8 já tem. 8 vezes 2, 16. Coloquei ali. E agora eu vou multiplicar tudo aquilo que deu o resultado pelo 3, que é o próximo número.
3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Então, deu 3, 6, 12, 24 e 48. 8 vezes 3 é 24, né? 16 vezes 3, 48. Está ali todos os divisores de 48. Fazer a mesma coisa com 64, né? 2 vezes 1, 2 já está, porque é normal. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Não precisa repetir nenhum resultado repetido. São todos aqueles que são divisores. Quais que os que repetem, que são os comuns, né? No caso aí é o 1, 2, 4, 8, 16, é o que tem nos dois. Bacana? Resolvemos esse exercício. Vou deixar uns bem bacana aqui para os senhores verem. Vocês vão resolver essas questões aí, né? Os 10 primeiros múltiplos de 8, os múltiplos de 5, quais são? Vamos ver nas regrinhas que eu ensinei aos senhores, vão repetir nos vídeos, vocês vão ver tudo. Agora nós temos o terceiro, vocês vão marcar o que é verdadeiro ou falso. 2 é o único número primo par? Vocês vão, agora, para mim, na tabela abaixo, vocês vão colorir aí, ó, todos que são múltiplos de 3. Ser múltiplo de 3 tem que dar para dividir por 3, né? Então, vejamos agora. Vamos colorir nessa aí também, continuando a quarta questão, os múltiplos de 5 e os de 9, baseando naqueles critérios que eu ensinei aos senhores. E os seus senhores também vão calcular para mim todos os divisores, como eu ensinei aos senhores, de 60, 36, 50, 70, 732. Espero que os senhores tenham aprendido muito e até o próximo capítulo.